A vida, muitas vezes, parece uma prova diária de resistência, principalmente para quem carrega o peso de criar um filho sozinho. Essa é a história de Mariana, uma jovem mãe solteira que, apesar de todos os obstáculos, acreditava que poderia dar um futuro melhor ao seu pequeno filho. A cada dia, ela acordava cedo, preparava o café simples que conseguia colocar na mesa e se enchia de coragem para enfrentar mais um capítulo da sua jornada. Mariana não era diferente de tantas outras mulheres, tinha sonhos, esperanças, e um coração cheio de amor. Mas a vida, com toda a sua dureza, parecia insistir em testar sua força. Mariana tinha apenas 27 anos, mas já havia experimentado dores e desafios que muitas pessoas só viveriam ao longo de uma vida inteira. Mãe de um menino de apenas 4 anos, ela se desdobrava para garantir que nada faltasse a ele. O pai da criança havia desaparecido pouco depois do nascimento, e desde então, Mariana aprendeu a ser mãe e pai ao mesmo tempo. Entre bicos, faxinas e pequenos trabalhos temporários, conseguia pagar o aluguel de um quarto simples e colocar comida na mesa. Mas ela sabia que aquilo não seria suficiente para garantir ao seu filho uma vida digna. Sonhava com estabilidade, com um emprego que lhe permitisse não apenas sobreviver, mas também oferecer ao filho oportunidades melhores. O menino, chamado Gabriel, era sua maior fonte de alegria. De olhos curiosos e sorriso encantador, ele trazia luz aos dias mais difíceis. Mariana, muitas vezes cansada, se sentia renovada quando ele corria para abraçá-la. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, precisava continuar firme. Gabriel merecia uma infância feliz, e ela faria de tudo para que isso acontecesse. Foi em uma manhã de segunda-feira que Mariana recebeu uma notícia que poderia mudar o rumo de sua vida. Uma amiga havia comentado sobre uma vaga em uma empresa de grande porte, conhecida por oferecer salários justos e oportunidades de crescimento. A vaga era para uma função administrativa, algo que Mariana sempre sonhara em conquistar. Não seria apenas um trabalho, seria a chance de começar de novo, de escrever uma nova história. Ela respirou fundo, preparou seu currículo simples e decidiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para conseguir aquela oportunidade. Nos dias seguintes, Mariana se dedicou a revisar seus poucos documentos, arrumar a melhor roupa que tinha, uma blusa social já um pouco gasta e uma calça preta que guardava para ocasiões especiais. Passava noites em claro pensando em como se apresentaria, em como responderia às perguntas que poderiam surgir. Estava nervosa, mas ao mesmo tempo cheia de esperança. Sabia que, se conseguisse a vaga, sua vida e a de Gabriel poderiam mudar para sempre. O grande dia da entrevista chegou. Mariana acordou ainda antes do sol nascer, preparou o café da manhã de Gabriel e organizou suas coisas. Mas a vida, com sua imprevisibilidade, parecia querer colocar mais um obstáculo em seu caminho. A babá com quem havia combinado de deixar o filho não apareceu. Mariana entrou em desespero por alguns instantes. Não tinha parentes por perto, nem vizinhos de confiança a quem pudesse recorrer. O relógio avançava, e o horário da entrevista se aproximava rapidamente. Faltavam menos de 2 horas para o encontro que poderia mudar sua vida, e ela se via sem opções. Gabriel, sem entender a preocupação da mãe, puxava sua mão e sorria, como quem dizia que tudo ficaria bem. Mariana respirou fundo, enxugou as lágrimas que insistiam em surgir e tomou uma decisão corajosa: levaria o filho com ela. Talvez não fosse a escolha mais adequada, talvez fosse mal visto por alguns, mas ela não podia perder aquela chance. Com o coração apertado, arrumou o pequeno com sua roupinha mais bonita, colocou-o ao seu lado e saiu em direção à empresa.
O trajeto até o local foi feito em transporte público. Mariana, de mãos dadas com Gabriel, enfrentava olhares curiosos de quem via uma mãe apressada, segurando uma pasta de currículo em uma mão e o filho na outra. Mas, no fundo, nada daquilo importava. Sua mente estava focada apenas em chegar a tempo, em não deixar que nenhum contratempo a impedisse de lutar por aquela oportunidade. O menino, animado, observava tudo ao redor, e vez ou outra fazia perguntas inocentes que arrancavam um sorriso da mãe, mesmo em meio à tensão. Quando finalmente chegaram ao prédio imponente da empresa, Mariana sentiu o coração acelerar. Era um lugar que transbordava profissionalismo, recepção elegante, funcionários bem vestidos, ambiente moderno. Por um momento, ela se sentiu deslocada. Mas lembrou-se do motivo que a levara até ali. Segurando firme a mão de Gabriel, entrou e se apresentou na recepção. A atendente olhou surpresa para a criança, mas entregou o crachá de visitante e indicou a sala de espera. Mariana agradeceu educadamente e seguiu, tentando disfarçar o nervosismo. Na sala, outras pessoas aguardavam. Todos estavam sozinhos, bem arrumados, revisando currículos e anotações. Mariana se sentou em um canto, enquanto Gabriel se acomodava ao seu lado, observando tudo com curiosidade. Alguns candidatos lançaram olhares de reprovação, outros cochicharam entre si. Mariana sentiu o peso daqueles olhares, mas manteve a postura. Ela sabia que não tinha escolha. Estava ali para lutar pelo futuro do filho, e se tivesse que enfrentar críticas e julgamentos, enfrentaria. Enquanto esperava, passava em sua mente o quanto aquela oportunidade significava. Não era apenas um emprego, era dignidade, era esperança, era a chance de mostrar ao filho que nunca se deve desistir, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Ela o olhou nos olhos e sorriu, transmitindo a ele a segurança que talvez nem ela mesma tivesse naquele momento. Gabriel, inocente, apenas retribuiu com um abraço apertado, como se dissesse que estava orgulhoso dela. O tempo parecia passar lentamente naquela sala de espera. Mariana, sentada em silêncio, observava os outros candidatos, todos com postura firme e olhares determinados. Alguns pareciam profissionais experientes, outros jovens recém-formados. Ela, por sua vez, sentia-se pequena em meio a tantos. Mas, ao olhar para Gabriel, recuperava a coragem. Era por ele que estava ali, e era por ele que não iria desistir. Depois de alguns minutos, uma das recepcionistas chamou os nomes dos candidatos. Mariana ouviu o seu e levantou-se rapidamente, segurando a mão de Gabriel com firmeza. Os olhares novamente recaíram sobre eles, alguns de espanto, outros de reprovação. Ela manteve a cabeça erguida e seguiu em frente. Ao entrar na sala, foi recebida por 2 recrutadores, que trocaram olhares discretos ao perceber a presença da criança. "Bom dia, Mariana, pode se sentar", disse um deles, com um sorriso educado, mas levemente constrangido. Ela agradeceu e se acomodou, enquanto Gabriel se sentava ao lado, com as perninhas balançando e os olhos curiosos explorando cada detalhe da sala. Mariana tentou manter a calma e focar na entrevista. As primeiras perguntas foram feitas de forma profissional: suas experiências anteriores, suas qualificações, sua disponibilidade. Mariana respondia com clareza, mostrando que, apesar de não ter um currículo extenso, era dedicada, esforçada e determinada a aprender. A cada resposta, buscava transmitir sua força e sua vontade de crescer. No entanto, não demorou para que o clima mudasse. Um dos recrutadores, visivelmente incomodado, olhou para Gabriel e perguntou, em tom seco: "E quem está cuidando do seu filho enquanto você trabalha?"
Mariana respirou fundo. Essa era a pergunta que mais temia. Explicou que sempre encontrava alternativas, que contava com uma vizinha para cuidar dele, mas que naquele dia havia acontecido um imprevisto. Tentou mostrar que sabia lidar com os desafios, que ser mãe solteira não a tornava menos capaz de assumir responsabilidades. Mas o olhar do recrutador era impiedoso. Ele interrompeu a explicação com um suspiro e comentou: "Entendo, mas aqui valorizamos muito o comprometimento. Uma situação como essa, trazer uma criança para uma entrevista, não passa a melhor impressão." Aquelas palavras foram como facadas no coração de Mariana. Ela sentiu o rosto arder, mas não deixou as lágrimas caírem. Segurou firme a mão de Gabriel, que olhava para ela sem entender exatamente o que estava acontecendo. O outro recrutador, tentando amenizar a situação, fez mais algumas perguntas, mas o tom já havia mudado. O julgamento estava feito. Mariana respondeu a tudo com dignidade, sem baixar a cabeça. No fundo, sabia que sua chance estava se esvaindo, mas não deixaria transparecer fragilidade diante deles. Quando a entrevista terminou, ela agradeceu a oportunidade e se levantou. No entanto, antes mesmo de sair da sala, ouviu, em tom baixo, um comentário vindo de um dos recrutadores: "Não podemos contratar alguém que não consegue separar a vida pessoal do trabalho." Mariana fingiu não ouvir, mas aquelas palavras ecoaram em sua mente como um peso insuportável. Saiu da sala de cabeça erguida, mas por dentro estava destruída. Gabriel, inocente, apertava sua mão e sorria, sem perceber a dor que a mãe carregava. Ao passar pelo corredor em direção à saída, os olhares novamente a acompanharam. Alguns candidatos a observavam com ar de superioridade, outros com uma ponta de pena. Mariana sentia-se invisível e, ao mesmo tempo, julgada por todos. Quando finalmente chegou à recepção, respirou fundo, tentando controlar as emoções. A sensação de fracasso era esmagadora. Mais uma vez, a vida parecia dizer que não havia lugar para ela, que ser mãe solteira era sinônimo de exclusão. Mas o destino tinha outros planos. No momento em que se dirigia à porta para ir embora, um homem elegante, de terno impecável, que até então observava tudo de longe, levantou-se. Ele havia visto a cena, havia percebido o esforço de Mariana e, sobretudo, a coragem que ela demonstrava ao enfrentar tudo aquilo. Esse homem era nada menos que o próprio CEO da empresa, um milionário conhecido não apenas pelo sucesso nos negócios, mas também por sua visão humana e sua capacidade de identificar talentos além das aparências. "Espere um instante, por favor", disse ele, em voz firme e respeitosa. Mariana se virou, surpresa. O coração acelerou. Todos na recepção também voltaram o olhar, curiosos para ver o que estava acontecendo. "Você é Mariana, certo?", perguntou o homem, aproximando-se com um sorriso cordial. "Sim, senhor", respondeu ela, nervosa, sem entender o motivo da abordagem. Ele se agachou para olhar Gabriel, que sorria timidamente, e depois voltou o olhar para a mãe. "Eu vi toda a sua entrevista de longe. Vi também como lidou com a situação. Sabe, Mariana, muitas pessoas se preparam para mostrar o melhor lado apenas quando estão diante de uma mesa de recrutadores. Mas a forma como alguém reage em situações reais, como a que você enfrentou hoje, mostra muito mais sobre caráter, determinação e resiliência." Mariana não soube o que dizer. Apenas assentiu, com lágrimas contidas nos olhos. "Gostaria de conversar com você pessoalmente no meu escritório. Se tiver alguns minutos, claro", completou o CEO, em tom gentil. A surpresa foi geral.
Os candidatos presentes se entreolharam, alguns incrédulos, outros visivelmente incomodados. Mariana, ainda atônita, apenas conseguiu responder: claro, senhor. Eu agradeceria muito a oportunidade. O CEO sorriu, fez um gesto convidativo e a conduziu em direção ao elevador. Gabriel, animado, segurava firme a mão da mãe, sem imaginar que aquele poderia ser o momento que mudaria para sempre o destino dos dois. O elevador subiu em silêncio, mas dentro de Mariana, um turbilhão de sentimentos a dominava. Ela ainda sentia o peso das palavras duras que havia escutado minutos antes, mas agora havia também uma ponta de esperança, um brilho diferente que começava a iluminar seu coração. Gabriel, curioso, olhava para todos os botões iluminados e segurava firme a mão da mãe, como se estivesse embarcando em uma aventura. Quando as portas se abriram, eles foram recebidos por uma secretária elegante, que imediatamente reconheceu o CEO e os cumprimentou com respeito. Ele apenas fez um gesto para que não anunciasse nada, e conduziu Mariana e Gabriel até uma ampla sala, com janelas enormes de onde se via quase toda a cidade. O ambiente era sofisticado, mas, ao mesmo tempo, acolhedor. Quadros discretos nas paredes, estantes com livros de negócios e, sobre a mesa, um arranjo simples de flores. Pode se sentar, Mariana, disse ele, em tom cordial. Ela se acomodou em uma cadeira confortável, ainda um pouco nervosa, enquanto Gabriel se sentava no colo da mãe, observando tudo ao redor com um ar encantado. O CEO fez questão de se apresentar. Meu nome é Ricardo. Sou o responsável por esta empresa. Mas, mais do que títulos ou cargos, gosto de conhecer as pessoas de verdade. E, no que vi hoje, você demonstrou algo que considero extremamente valioso. Mariana engoliu em seco, sem saber exatamente o que responder. Vi como entrou na sala de entrevistas, vi como sustentou o olhar diante de julgamentos e como, mesmo diante de comentários injustos, manteve sua dignidade. Isso diz muito sobre quem você é. Para mim, caráter e resiliência são mais importantes do que qualquer diploma. Ela sentiu os olhos marejarem. Não estava acostumada a ouvir palavras de reconhecimento, muito menos de alguém tão importante. Senhor Ricardo, eu só fiz o que achei que devia fazer. Não tinha com quem deixar meu filho, mas também não queria perder a chance de mostrar o quanto preciso e quero trabalhar. Sei que não sou a candidata mais experiente, mas sou determinada. Preciso oferecer ao meu filho uma vida melhor, e faria qualquer sacrifício por isso. Ricardo sorriu com compreensão. E é justamente essa força que eu admiro. Sabe, Mariana, quando eu comecei minha carreira, também enfrentei muitos olhares de descrença. Eu não tinha sobrenome influente, nem apoio financeiro. As pessoas me olhavam como se eu não fosse capaz. E foi a persistência que me trouxe até aqui. Vejo em você a mesma chama de determinação. Mariana respirou fundo, tentando conter a emoção. Mas, senhor, eu entendo que trazer meu filho para a entrevista não foi a melhor atitude. Sei que pode ter parecido falta de preparo, Ricardo a interrompeu gentilmente, pelo contrário. Para mim, foi uma demonstração de coragem. Você poderia ter desistido, poderia ter se escondido atrás da desculpa do imprevisto. Mas escolheu enfrentar a situação, mesmo sabendo que poderia ser julgada. Isso é o que diferencia pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Mariana não conseguiu mais segurar as lágrimas. Gabriel, percebendo a emoção da mãe, acariciou seu rosto com a mãozinha pequena e disse baixinho: Mamãe, não chora, eu tô aqui com você. Ricardo sorriu ao ouvir aquilo. Está vendo? É por esse menino que você luta.
E é exatamente por isso que merece uma oportunidade. Mariana arregalou os olhos, surpresa. Oportunidade? Sim, respondeu Ricardo, firme. Quero que você trabalhe aqui. Talvez ainda precise aprender muitas coisas, mas isso não me preocupa. O que me importa é a sua vontade de vencer, sua resiliência e sua capacidade de não desistir diante das dificuldades. Mariana levou a mão à boca, em choque. Nunca imaginou que, após tanta humilhação, ouviria aquelas palavras. Eu não sei como agradecer. Essa chance significa tudo para mim e para o meu filho. Eu prometo que não vou decepcioná-lo. Ricardo inclinou-se levemente para frente e disse: Não precisa me agradecer. Apenas continue sendo essa mulher forte que vi hoje. O resto você aprenderá no caminho. Ele então chamou sua secretária pelo telefone interno e pediu que preparasse todos os documentos para a contratação imediata de Mariana. Enquanto isso, Gabriel, com sua inocência, olhava para o CEO e perguntou: O senhor é o chefe da mamãe agora? Ricardo riu, encantado com a sinceridade da criança. Pode dizer que sim. E vou confiar muito nela, viu? Sua mamãe é muito especial. Gabriel sorriu, como se entendesse a importância daquilo. Mariana, emocionada, abraçou o filho com força. Nos minutos seguintes, Ricardo aproveitou para contar um pouco mais sobre a filosofia da empresa. Explicou que sempre acreditou em dar oportunidades a pessoas que realmente mereciam, não apenas aquelas com currículos impecáveis. Para ele, a dedicação e a honestidade eram valores que não se aprendiam em universidades, mas sim na vida. Quero que você saiba, Mariana, que este é apenas o começo. Vai ser difícil, haverá dias cansativos, mas você não estará sozinha. A empresa valoriza o esforço e dá suporte a quem demonstra vontade de crescer. Mariana ouviu cada palavra como se fosse um presente. Sentia que um novo capítulo estava sendo escrito diante de seus olhos. A rejeição cruel que sofrera minutos antes agora parecia distante, substituída por uma esperança renovada. Ao final da conversa, Ricardo se levantou, estendeu a mão para ela e disse com firmeza: Bem-vinda à nossa equipe. Mariana apertou sua mão, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. As lágrimas corriam pelo rosto, mas desta vez eram de felicidade. Gabriel a abraçava com força, como se entendesse que aquele era o início de uma nova vida para os dois. Nos dias seguintes, a vida de Mariana começou a mudar. A assinatura dos documentos oficializou sua entrada na empresa, e ela foi recebida pela equipe com curiosidade e, ao mesmo tempo, com respeito. Muitos funcionários haviam ouvido comentários sobre o que havia acontecido no dia da entrevista e ficaram surpresos com a atitude do CEO. Para eles, era raro ver alguém em uma posição tão alta tomar uma decisão baseada em valores humanos e não apenas em números ou aparência. Mariana, por sua vez, chegou disposta a dar o melhor de si. Nas primeiras semanas, dedicou-se com afinco a aprender cada detalhe de sua função. Chegava cedo, tomava notas, pedia ajuda quando não entendia algo. E, acima de tudo, mostrava gratidão. Cada tarefa, por mais simples que fosse, representava um passo em direção ao futuro que sonhava para Gabriel. O menino também sentiu as mudanças. Agora, a mãe podia oferecer a ele uma vida um pouco mais confortável. O aluguel, que antes era motivo de preocupação constante, passou a ser pago sem atrasos. A geladeira, antes quase vazia, agora tinha alimentos variados.
Gabriel podia frequentar uma escolinha com mais segurança, e Mariana passava a noite ajudando-o com pequenas atividades, orgulhosa de cada conquista do filho. O CEO Ricardo, sempre atento, acompanhava de perto o progresso dela. De vez em quando, chamava Mariana em sua sala, não para cobrar, mas para encorajá-la. Gostava de lembrar a ela que sua contratação não havia sido um ato de caridade, mas sim uma decisão estratégica. Ele acreditava no potencial dela e sabia que, com dedicação, iria se destacar. Mariana, nunca se esqueça de uma coisa, dizia ele. Sua força não está apenas no que você faz aqui dentro, mas no que você é lá fora. Você é um exemplo de coragem e determinação. Essas palavras ecoavam em sua mente e lhe davam ainda mais motivação. Meses se passaram, e Mariana já era vista como uma peça fundamental dentro da equipe. Sua capacidade de organização, sua proatividade e, principalmente, sua empatia, conquistaram não apenas os colegas, mas também os superiores. Ela se tornou inspiração para muitos, mostrando que não existem obstáculos intransponíveis quando se tem determinação. Gabriel, crescendo em meio a esse novo ambiente, sentia orgulho da mãe. Sempre que perguntavam a ele o que queria ser quando crescesse, respondia com entusiasmo: "Quero ser forte como a minha mamãe." Essa frase enchia o coração de Mariana de emoção. Para ela, todo esforço, toda lágrima, toda batalha havia valido a pena. Certa vez, durante uma reunião da empresa, Ricardo contou a história de Mariana para os demais funcionários. Sem revelar detalhes pessoais demais, destacou a importância de enxergar além das aparências e de valorizar as pessoas pelo que elas são, e não apenas pelo que apresentam em um pedaço de papel. Aplaudida de pé pelos colegas, Mariana sentiu um misto de vergonha e alegria, mas também percebeu que sua trajetória estava servindo de exemplo. Com o tempo, a vida financeira se estabilizou. Mariana conseguiu economizar um pouco e começou a planejar sonhos que antes pareciam distantes: matricular Gabriel em atividades extracurriculares, pensar em uma casa melhor, e até se permitir sonhar com uma faculdade no futuro. O horizonte, que antes parecia nublado, agora estava claro e cheio de possibilidades. E, em meio a tantas conquistas, Mariana nunca se esqueceu daquele dia na sala de entrevistas. O dia em que foi rejeitada, humilhada, mas também o dia em que sua coragem chamou a atenção de alguém que enxergou além das aparências. O dia em que sua vida mudou para sempre. Ao olhar para trás, ela entendeu que cada dificuldade havia sido parte de um caminho maior. As noites mal dormidas, as lágrimas escondidas, os julgamentos e as portas fechadas, tudo isso a fortaleceu e a preparou para o momento em que a oportunidade certa aparecesse. E, quando essa oportunidade chegou, Mariana estava pronta. A história de Mariana e Gabriel não é apenas sobre conseguir um emprego. É sobre acreditar mesmo quando tudo parece perdido, sobre enfrentar julgamentos com dignidade, sobre nunca desistir dos sonhos. É sobre lembrar que, por trás de cada pessoa, existe uma luta invisível que precisa ser respeitada. Hoje, Mariana continua sua trajetória de crescimento dentro da empresa. Gabriel, por sua vez, cresce rodeado de amor, aprendendo com o exemplo da mãe que a vida pode ser dura, mas também pode ser surpreendente. E se há uma lição que essa história deixa, é esta: nunca subestime o poder da resiliência. Porque, às vezes, aquilo que parece ser o fim, é apenas o começo de uma nova e linda jornada. Mariana, a mãe solteira que um dia foi rejeitada por levar seu filho a uma entrevista, se tornou símbolo de força e esperança. E tudo porque, mesmo diante da rejeição, escolheu não desistir. Afinal, como dizia o próprio Ricardo em suas palestras, o verdadeiro sucesso não está em nunca cair,
mas em levantar-se todas as vezes, mais forte do que antes. E foi exatamente isso que Mariana fez.